Vamos à saúde. Hoje, já hoje, uma parte considerável dos portugueses paga 20 euros, mais ou menos, julgo eu, de taxa moderadora. Ou 18 ou 19, me poderem ajudar, posso estar enganado, mas é à volta de 20 euros de taxa moderadora. 17 é a mais alta. Hoje, 17 euros. Antes de mais, deixem-me dizer uma coisa, a taxa moderadora foi criada para moderar o acesso às urgências. O objetivo era esse, era que as pessoas pensassem duas vezes antes de ir à urgência ou esperar para ter a consulta em vez de encher, de entupir as urgências. As taxas moderadoras deixaram de servir uma missão de moderação no acesso, passaram a servir para financiar o serviço. O que é que acontece hoje? E se nós formos aumentando as taxas moderadoras, vamos só agravando esta tendência. Já não são os ricos, porque esses já não iam ao hospital público. Já não iam às urgências dos hospitais públicos. Hoje, nós já estamos a entrar na classe média. Há cada vez mais cidadãos portugueses que na classe média já fazem um esforço para terem seguros privados de saúde. Quem tem hoje um seguro privado de saúde, se no sábado lhe der uma dor de barriga, com esse seguro de saúde, pois obviamente depende do seguro que se tem contratualizado, se for à CUF, aquele novo hospital da CUF ali a Matosinhos, ou ao pé da rotunda de Produtos Estrela, vai pagar, é atendido como se estivesse num hotel e pode conseguir pagar 24 ou 25 euros. Depende, obviamente, do seguro que se tem. Se for a um hospital público, arrisca-se, depende dos hospitais, em Santa Maria da Feira, no meu distrito, arrisca-se a estar 7 ou 8 horas à espera para ser atendido. Nós estamos, aos poucos, a retirar estes cidadãos do serviço público. Porque, obviamente, começa a ser mais racional ter um seguro privado de saúde e ir a um hospital privado. Nós, a partir do momento que cada vez mais cidadãos começam a saltar fora da saúde pública, nós teremos um dia, uma parte considerável, se não maioritária, da população a dizer: queremos pagar menos impostos, porque eu já pago a saúde, já pago a educação, eu não estou disponível para continuar a financiar a saúde. E as medidas que hoje estão subjacentes a este relatório vão agravar esta tendência, porque vão encarecer o acesso à educação, encarecer o acesso à saúde, e este é o primeiro passo para privatizar os serviços públicos, para retirar a classe média das funções sociais do Estado, da oferta pública, e assim passaremos de facto a ter um serviço público, um Estado pobre para pobres, sem qualidade e sem capacidade de dar resposta às necessidades dos mais carenciados da nossa sociedade. E só uma filosofia, os pressupostos que estão subjacentes a esta ideia de Estado são os pressupostos da direita liberal, que estão agora a ser implementados com um jeitinho, com toda esta retórica que permite convencer muitos portugueses, que é de que o Belmiro tem que pagar mais do que o seu trabalhador quando vai ao hospital. Não, o Belmiro tem que pagar mais, sim senhora, financiando, através de impostos, o financiamento da saúde, o financiamento da educação. Pensões. O FMI e o Governo têm dito, de variadas maneiras, umas mais idiotas, outras menos idiotas, que em Portugal pagam-se pensões muito altas. E depois, nós às vezes há efetivamente casos de injustiça que têm que ser resolvidos. Mas vamos lá deixar as pensões do Banco de Portugal, as pensões do Tribunal Constitucional de lado neste momento, que são questões de injustiça que têm que ser resolvidas, mas são questões laterais neste debate. Diz-nos o FMI, diz-nos o Governo, que 40% do regime contributivo da Segurança Social, em pensões, é consumido por 20% dos pensionistas. E, portanto, isto é um escândalo. Então, os 20% dos pensionistas mais ricos consomem 40% do orçamento para financiar pensões.
Isto, à primeira vista, para qualquer um de vós, é chocante. Isto é, então os mais ricos deste país consomem metade, quase metade do dinheiro que é gasto com pensões em Portugal. Isto, à primeira vista, e por isso é que o combate político é difícil, e eu acho que nós não o estamos a travar à altura, no final acabaremos com o PS, terminaremos a falar do PS, mas este trabalho tem que ser explicado. Se estes 20%, os 20% que recebem pensões mais altas, contribuíssem para, imaginemos, não é 90%, mas imaginemos, que contribuíam para 90% do orçamento, isso estava correto. Ver se eu consigo explicar de outra maneira. 40% do orçamento que é gasto em pensões vai para os 20% mais ricos. Só que os 20% mais ricos, na prática, ao longo dos anos em que descontaram, financiaram correspondente, por exemplo, a 60%. Porque nós recebemos de pensão um proporcional, é uma forma que é aplicada e que tenha em conta os descontos que também foram sendo feitos ao longo da vida. E isto é justo. Quem desconta o mais ao longo da vida vai também receber, em termos de pensão, uma pensão que é decorrente daquilo que descontou. Na prática, os 20% mais ricos recebem menos do que puseram lá. Os 20% mais ricos puseram no orçamento para a Segurança Social, regime contributivo, puseram mais do que os 40% que são consumidos. E isso está correto. Não está errado. E nós precisamos que os 20% mais ricos continuem a financiar o serviço público, o sistema público de pensões. Porque a outra parte da história é a direita querer que uma parte do financiamento deixe de ser para o sistema público e vá para um sistema de plafonamento. Resolverão isto pondo os mais ricos a descontar para um fundo de pensões a partir de X salários mínimos. A partir de 2.000 euros ou 1.500 euros já não descontam para o serviço público. A partir desse momento, nós então teremos um sistema público de pensões pobrezinho. A única maneira de nós termos um sistema público de pensões financiado é ter os 20% mais ricos a financiar, de acordo com aquilo que recebem, a financiar o sistema de pensões. Obviamente que eles terão de receber e de consumir uma parte considerável do orçamento para pensões, porque eles também põem lá mais do que aquilo que acabarão por beneficiar. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender, mas há aqui todo um debate que falseia a forma como as pessoas interpretam aquilo que está a ser dito. É verdade que os mais ricos consomem uma parte considerável das pensões, mas colocam lá mais para o financiar. E é preciso que continue a ser assim. Não está nesta equação o tal regime não contributivo. Porque este debate das pensões é só na parte contributiva, porque depois há toda a parte do rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, subsídio social de desemprego, que já é financiado, que já não é de acordo com as contribuições, mas é de acordo com os impostos que cada um paga de acordo com os seus rendimentos. Portanto, nós temos um sistema cuja filosofia está pensada de forma a que independentemente de todos poderem beneficiar do serviço público, cada um pagará, ou cada um deverá pagar, de acordo com aquilo que ofere em termos de rendimento, seja salário, seja lucro, seja qual tipo de forma for o seu rendimento. Neste momento, aquilo que está hoje em causa em Portugal, usando toda a baralhação do debate público, o que está em causa é a destruição de toda esta construção que tanto nos custou a construir. E um dia nós faremos o caminho que outros países fizeram. Estados Unidos da América tem um sistema de saúde mais privado do mundo. Tem 2 programas públicos, o Medicare e o Medicaid, para os miseráveis e para os idosos, e depois a esmagadora franja dos americanos não têm saúde pública, não têm cobertura dos cuidados de saúde. E, portanto, têm de o pagar, têm seguros
Têm seguros, quer dizer, 40 milhões de americanos não tinham, agora com o Barack Obama há um alargamento dos seguros, mas a verdade é que milhões de americanos ainda hoje não têm sequer cobertura nenhuma no acesso aos cuidados de saúde. Deixa-me contar só esta história, não sei se vocês... Há um filme do Michael Moore, que é Sicko, sobre o sistema de saúde americano, e aquilo abre logo de uma maneira que é bem ilustrativa do que é o sistema de saúde americano. Há um senhor que, a cortar madeira em casa, cortou 2 dedos. E ele pôs os 2 dedos num balde de gelo e foi a correr para o ER, Emergency Room, que vocês devem ter visto nas catrafada de séries sobre as urgências dos Estados Unidos. E vai lá para pôr os 2 dedos, não é? Para tentar ver se conseguiam salvar. E a verdade é que conseguiam salvar os 2 dedos. Só que um custava... ele não tinha seguro. Um custava $12.000 e o outro custava $60.000. O gajo não tinha $60.000, desistiu do dedo, custava $60.000 e pagou $12.000, ficou sem dinheiro e salvou um dedo. Vamos falar da economia mais rica do mundo. Estamos a falar de um sistema de saúde que gasta mais recursos de qualquer sistema de saúde na Europa. A economia americana gasta perto de 1/5 da sua riqueza nacional, daquilo que produz por ano, em cuidados de saúde. Mas mesmo assim, tem um sistema de saúde que, sendo quase todo ele privado, é dos mais ineficientes do mundo. A economia americana como um todo gasta muito em saúde e tem resultados, vejam só, piores do que os nossos. Isto é, nós temos resultados em matéria de esperança média de vida e taxa de mortalidade infantil superiores aos Estados Unidos da América, e a economia portuguesa, entre despesa pública e despesa privada, gasta metade, menos de metade, em percentagem, obviamente, da sua riqueza, do que gastam os americanos. A ideia de que o serviço público fornecido por privados é mais eficiente é errada, e os Estados Unidos da América estão aí para provar. Uma economia que tem um sistema de saúde praticamente todo privado, que desperdiça e que gasta mais de qualquer país na Europa que gasta com saúde, com uma despesa através dos serviços nacionais de saúde. A ideia de que nós, entregando estes serviços públicos aos privados, passaremos a ter uma melhor gestão dos mesmos é falsa, e os poucos casos que nós conhecemos, e os casos que nós conhecemos estão aí para o comprovar. Dizem-nos outras coisas. A escola privada produz melhores resultados que a escola pública. As 50 escolas com melhores resultados no país são privadas. Hoje, quando olhamos para o ranking dos melhores resultados, as melhores escolas são privadas. E assim se vai justificando esta ideia. Se uma escola pública, uma determinada escola pública, pudesse ficar com os alunos e os professores do CLIP, qual é a melhor escola de colégio privado do Porto? Não sei, o Rosário é o melhor. Se pudesse ficar com... Tiago, qual é que é a melhor escola, o melhor colégio privado do Porto? Quem? Luz ao francês. Não, deve ser algum religioso, mas pronto, luz ao francês. O que faz os resultados de uma escola são os seus alunos e, obviamente, os seus professores. Mas, principalmente, os seus alunos. É óbvio, e qualquer pessoa aqui percebe, que os resultados de um aluno são fortemente condicionados pelo background desse aluno. Pela educação, pela vida que ele tem, pelo nível de qualificação dos seus pais, do seu meio. E, portanto, os resultados de um colégio privado com uma mensalidade alta e que pode fazer a sua seleção, terá sempre, porque é da natureza impossível de superar, terá sempre melhores resultados do que tem uma escola pública com alunos de uma área, de uma zona complicada, com problemas sociais graves. E, portanto, os rankings escondem isto. Os rankings escondem esta realidade. A escola pública em Portugal, pois há quem diga, bom, mas gastamos tanta educação
e os jovens portugueses para não sabem nada, nós não progredimos. Portugal é, no contexto da União Europeia, um dos países que mais progrediu em matéria de educação. Não é a meio da tabela, é no topo. Dirão muitos de vós, pois, mas o ponto de partida de Portugal era também muito atrasado. Que seja, quer dizer que a escola pública em Portugal, desde o 25 de Abril, produziu os seus resultados. Nós ainda não estamos no nível dos primeiros, mas recuperamos ou saltamos posições como mais nenhum país da União Europeia. Nos últimos estudos que têm testado estudantes portugueses na área das línguas e na área da matemática, nós temos dado mais saltos do que qualquer país da União Europeia. A escola pública em Portugal tem produzido resultados. Portanto, ela tem sido eficiente. Dizem-nos também, ou tentam-nos dizer, e o relatório tenta dizer isso, que nós gastamos muito no Estado Social, mas não temos conseguido resolver o problema de desigualdade do nosso país. Portugal é o país que, depois das prestações sociais, do complemento solidário para idosos, do rendimento social de inserção e de outras prestações sociais, como os abonos, é o país que mais vê reduzidas as suas desigualdades. Isto é, desigualdade social antes de prestações sociais e desigualdades sociais depois das prestações sociais distribuídas. Portugal é o país que consegue reduzir mais os níveis de desigualdade. Quer dizer que as nossas prestações sociais, a nossa política social, tem de facto um impacto considerável na redução da desigualdade e na redução da pobreza. Portanto, ao contrário das verdades, ou das meias-verdades, porque meias-verdades é também uma forma de mentir, que têm sido propagadas pelo FMI, pelo governo português, pelo PSD, pelo CDS e por muita gente de direita, o Estado Social em Portugal tem produzido resultados, é eficiente e é uma necessidade da qual nós não podemos, em nenhum momento, abdicar. Quem ganha com isto? Há a concepção ideológica do Gaspar, mas depois há quem efetivamente ganha. Desde o início do ano, com o aumento das taxas moderadoras, o acesso, a frequência das urgências nos hospitais públicos caiu drasticamente. O acesso às urgências nos hospitais privados aumentou também de forma muito significativa. Isto é, as medidas de aumento dos nossos custos, dos nossos encargos com a saúde em Portugal, teve uma consequência. Aumentou os bolsos do setor privado de saúde em Portugal. Mas automaticamente, cada vez que aumentam os nossos custos no acesso à saúde pública, aumentam aquilo que eles chamam de clientes no serviço privado de saúde em Portugal. Reparem neste fenómeno, num contexto de recessão, de encerramento de empresas, de dezenas de empresas todos os dias em Portugal, Alexandre Soares dos Santos está a abrir 40 clínicas em todo o país. A economia está a abrandar, em todos os setores há empresas a fechar, mas há um setor em que há um grupo económico que se está a expandir e, portanto, está já a abrir clínicas médicas em centros comerciais. Se vocês já viram alguma, pelo menos no Corte Inglês de Gaia, não sei se já está aberta, mas estava já para abrir. Um grupo económico a expandir o seu negócio de saúde. Cada ataque à saúde privada, à saúde pública, cada ataque à educação pública é mais espaço, é mais terreno para o negócio privado da saúde. E, portanto, há de facto interessados nisto. Isabel Vaz, que é presidente do Conselho de Administração, diretora do BES Saúde, uma vez, com toda a sua honestidade, disse aquilo que nós sabemos. O negócio da saúde é um dos negócios mais lucrativos que existe. Mais lucrativo que a saúde, só se for o tráfico de armas. Bom, dizia ela, com todo o despudor, que de facto nós estamos perante um negócio altamente lucrativo e que tem um interesse enorme naquilo que está a ser feito neste momento no país.
Um camarada meu, num jantar, veio ter comigo e dizia-me: pá, fui a um hospital para marcar uma cirurgia, fui lá, pá, tenho a cirurgia marcada para daqui a 18 meses. Tenho a cirurgia marcada para daqui a 18 meses. Epá, então como é que vais fazer? Ando a chatear a minha família toda para ver se consigo reunir dinheiro para ir ao privado. E é assim que se privatiza um sistema. Aquele senhor, aquele nosso camarada, está-se a endividar pessoalmente, a endividar a família, e aquele dinheirinho vai diretamente para os bolsos de um dos grupos económicos que gera ou que tem interesses na saúde privada. Porque essa é sempre a última coisa. Nós arranjamos maneira de descobrir o dinheiro onde quer que seja para fazer a nossa cirurgia. E, portanto, vai-se privatizando a saúde desta maneira. Bom, aumentando as listas de espera, aumentando a comparticipação nos medicamentos, nos exames. Assim se vai forçando as pessoas a sair do público e se vai privatizando, sem se dar por ela, se vai privatizando o sistema. E, portanto, caras e caros camaradas, eu sei que nós deveríamos falar dos socialismo do século XXI, e, portanto, uma segunda ou uma terceira intervenção, nós podemos falar disso, mas socialismo no século XXI é, em primeiro lugar, travar este combate. Infelizmente, nascemos nós num tempo que não é de avanços sociais. Infelizmente. Os nossos avós e os nossos pais construíram o Estado Social a seguir ao 25 de Abril e, durante alguns anos, fomos assistindo a um país a acrescentar direitos, e bem, isso era sinal de desenvolvimento, de progresso. É esse o objetivo de uma sociedade, é melhorar a sua qualidade de vida. Quis o azar que nós nascêssemos num tempo em que a nossa tarefa não é aperfeiçoar ou acrescentar direitos, é resistir a uma ofensiva nunca antes vista. E, portanto, esta é a grande missão de ser socialista hoje. Por mais que eu vos queira dizer o que é que eu acho que é uma sociedade ideal, o que é um socialismo, a que é que nós devemos aspirar, e nós temos que tentar fazer esse exercício numa segunda ou numa terceira intervenção, mas a verdade é que a nossa tarefa hoje é resistir a esta ofensiva. E isso faz de várias formas. Faz também através do nosso partido. E é assim que eu quero terminar. Eu não vou dizer mais, eu diria muito mais se aquela Câmara não estivesse ali. Mas como eu já há um ano que disse algumas coisas a uns camaradas do meu distrito, e levei pancada de criar isto de manhã à noite, e eu não sabia que estava a gravar. A sorte de ter uma câmara é que eles tinham que escondê-la muito bem. Quero-vos apenas dizer que de um partido como o nosso espera-se mais. E que qualquer militante socialista não pode, obviamente, estar satisfeito com o combate que está a ser travado por nós. Eu não estou. Podem alguns de vós ficarem chateados com aquilo que eu vos estou a dizer, mas essa é a vida da democracia de um partido. Eu gostava de sentir que o Partido Socialista era o principal ator do combate político em Portugal. Infelizmente, sinto que em vários momentos nós hesitamos demais, esperamos demais e estamos hoje a assistir a uma ofensiva nunca antes vista e em vários momentos não nos vimos a nós estar como devíamos estar. E chegamos a uma situação absolutamente constrangedora para qualquer um de nós, que é ver, por exemplo, vejam só, o Presidente da Câmara de Cascais, Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, a exigir a demissão como Secretário de Estado. Ouvemos o CDS a fazer críticas públicas, algumas delas duríssimas, à governação da qual eles também são responsáveis. Ouvimos ou assistimos ao Pacheco Pereira, uma vez por semana, na quadratura do círculo, com o nosso ilustre camarada António Costa, a derreter o governo. Ouvimos o Marcelo Rebelo de Sousa, aos domingos, a criticar o governo. Ou assistimos a Marques Mendes dizer que o Vítor Gaspar trata os portugueses como atrasados mentais. Assistimos hoje
a uma oposição duríssima, para não falar do Presidente da República, assistimos hoje a uma oposição duríssima no seio, e para não falar também do Rui Rio, no seio do próprio PSD e do próprio CDS. Quem tem que estar a liderar o combate ao governo, a liderar o combate a esta agenda de destruição do Estado Social e da nossa economia, do nosso país tal como o conhecemos, tem que ser o Partido Socialista. Tem que ser o Socialista. E fico por aqui porque já falei demais, muito tempo, e numa segunda intervenção não só responderei às vossas questões, como direi outras coisas. Muito obrigado a todas e a todos.